Olá, pessoal! Para a aula de hoje de Geografia, nós vamos usar o livro 4. Nós vamos continuar falando, sobre o meio ambiente, só que sobre outros dois subtemas, subtítulos, sobre poluição e sobre o consumo e desperdício, das páginas 249 a 253. Vamos lá? Na página 249, diz assim: poluição. Com o tempo, podemos observar mudanças à nossa volta. Casas e edifícios novos, centros comerciais modernos, instalação de escolas, hospitais, surgimento de novos bairros e etc. O processo de intervenção do ser humano no ambiente podem ocasionar poluição do ar, do solo, das águas. Ainda há poluição visual, que acontece por conta do excesso de informações de outdoors e anúncios publicitários. Existe ainda a poluição sonora, típica dos grandes centros urbanos. A poluição está relacionada muitas vezes com a má utilização dos recursos naturais, com desrespeito pelo meio ambiente, gerado pela falta de consciência dos indivíduos e com desperdício provocado em decorrência do consumo excessivo. Bom, pessoal, nada disso é novidade, infelizmente. Tudo isso a gente já conhece, a gente já convive com tudo isso. Mas é importante a gente estudar e se aprofundar, né? E até perceber que às vezes a gente está tão inserido em meio a tudo isso que a gente não consegue perceber. Mas é importante a gente sensibilizar o nosso olhar em relação a todos esses tipos de poluição, tá? Bom, poluição é o resultado de intervenções humanas não sustentáveis no ambiente, ou seja, que podem levar à sua degradação. A gente já viu que o ambiente não é só a natureza, tem nosso meio ambiente onde a gente convive. Então, é ligado à natureza e também ao ambiente que é construído, modificado pelo homem. Tudo isso, todo esse conjunto, a gente chama de meio ambiente. E aí vem a poluição. Vocês veem aí na imagem, poluição do ar, poluição da água, poluição do solo, né? Com fumaça por conta dos carros, poluição da água, jogando esgoto em lugar impróprio, poluição do solo, jogando lixo em lugar indevido. E a poluição visual, né? Quando a gente fala da poluição visual, quando tem muita informação, muita coisa, o ambiente está poluído, certo? Então, dá para ver aí nessa quantidade de propagandas, de outdoors, enfim. E quando a gente fala de poluição sonora, quando fica muito barulho, às vezes nas grandes cidades, né, as avenidas que passam muitos carros, aí buzina, barulho de carro, obras, quando vai juntando um barulho daqui, um barulho de lá, junta todos esses barulhos, forma a poluição sonora, tá bem? Vocês ainda não tinham ouvido falar, também é um tipo de poluição. Bom, na página 250 tem um exercício que eu vou explicar e vocês vão fazer depois, tá? Eu só vou explicar. Observe a imagem abaixo. Converse com a sua turma e o professor sobre o que podemos fazer para evitar o tipo de poluição destacado na imagem. Em seguida, escreva nas linhas suas sugestões. Infelizmente, para essa aula a gente não vai poder ter essa conversa, mas é o que a gente já vem falando. Sempre que tiver roda de conversa, conversa com a turma, conversa com os professores, a gente adapta e vocês podem conversar com as famílias, com quem estiver próximo. E é importante vocês terem essa conversa com a família de vocês, né? Então, vocês vão olhar essa imagem e vão ver o que pode ser feito para evitar esse tipo de poluição. E embaixo, vocês vão escrever as sugestões, tá? Então, escrevam aí, vão pensando, olha para essa imagem que choca, né? Porque a gente não consegue ver se é uma lagoa, se é um rio, se é um mar, mas a gente percebe que é um espaço com água e com muito lixo. Então, quais seriam as suas sugestões para melhorar esse ambiente? Ok?
Na página 251, a gente fala sobre o consumo e o desperdício. Isso também é muito importante para cuidar do nosso meio ambiente. Vocês vão ver por quê. Consumir é algo essencial em nossa vida. Consumir é obter produtos básicos, como as roupas que vestimos, os alimentos para nos nutrirmos, uma moradia para nos abrigarmos, condições de saúde e educação. No momento em que adquirimos esses bens por meio da compra, podemos ser chamados de consumidores. O problema ocorre quando nos tornamos pessoas consumistas, ou seja, passamos a comprar produtos que vão além da nossa necessidade. O excesso de consumo pode levar ao desperdício, afetando diretamente o ambiente em que vivemos e, por consequência, ocasionando a poluição. A situação ainda pode piorar quando não descartamos o excesso de lixo no local correto. Observe o infográfico. Lixo eletrônico, faça sua parte. Número 1. Por ano no Brasil, cerca de 2 milhões de toneladas de celulares e 100 mil toneladas de computadores são jogados no lixo. Isso por quê? Porque as pessoas querem sempre o mais atual, o mais moderno, mesmo que aquele que você tenha em casa ainda funcione bem, ainda atenda às suas necessidades, mas as pessoas querem mais e mais o mais moderno. E aí vão jogando fora os antigos. Isso é um desperdício. Então, abaixo ao desperdício. Vamos consumir de acordo com as nossas necessidades. O nosso bolso agradece, o meio ambiente super agradece, tá bom? Número 2, o mundo produz 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano. Vocês têm ideia dessas quantidades que a gente está falando? É muita coisa. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, precisa estudar sobre isso, e por isso é importante conversar com a família, né? De não comprar sem necessidade, comprar apenas quando houver realmente necessidade, de reaproveitar o que já temos, de dar um novo significado, um novo uso, né? E aí, quando realmente precisa, compra, mas não gerar excesso de lixo, porque senão não vai ter lugar para descartar todo esse lixo. 3. O que fazer? Em relação ao lixo eletrônico, o fabricante tem a obrigação de coletar o produto a ser descartado e destiná-lo a um local ambientalmente correto. Vocês sabiam? Pois é. Celulares, baterias, pilhas e similares devem ser descartados em urnas de coleta, que se encontram distribuídas em supermercados, lojas, shoppings, etc. Então, esse tipo de material eletrônico não pode ser jogado na lixeira normalmente. Vocês precisam levar nessas urnas de coletas de lixo eletrônico, porque aí vocês vão ter certeza que elas vão ser encaminhadas para um local correto. Não vão ser jogadas no meio ambiente, não vão poluir, ok? O que não fazer? Não descarte o lixo eletrônico em lixo comum. Acabei de falar. Não descarte celulares, pilhas e baterias em locais inadequados, pois isso representa um grande risco ao meio ambiente e, consequentemente, à nossa saúde. Cuidando do meio ambiente, a gente cuida da nossa saúde. E quem ama a sua saúde, cuida do meio ambiente. Tá bom? Bom, pessoal, proposta de casa, 2 páginas, 252 e 253. Além daquela que a gente leu, né? E fica para vocês fazerem juntos. Bom, até a próxima. Qualquer dúvida na agenda, estamos aqui morrendo de saudade. Tchau, tchau.